Você já percebeu como o silêncio pode ser desconfortável a ponto de parecer quase impossível de suportar? Em um mundo onde tudo grita por atenção, ficar em silêncio não é apenas uma pausa. Muitas vezes é um confronto direto com aquilo que você evita enxergar. E talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Aquele momento em que não há distrações, não há notificações, não há vozes externas, apenas você e seus próprios pensamentos. Para algumas pessoas isso traz clareza, para outras, um incômodo quase imediato, como se algo dentro de si começasse a falar alto demais. E é exatamente aqui que mora o ponto central deste vídeo. Durante os próximos minutos, você vai entender o que ninguém costuma explicar sobre o silêncio e por que ele revela aspectos profundos da sua personalidade, dos seus padrões emocionais e até das suas escolhas diárias. Vamos falar sobre o que a solidão silenciosa realmente ativa na mente, como ela influencia seu comportamento sem você perceber e o que isso diz sobre a forma como você lida consigo mesmo. No final, você vai enxergar o silêncio não como vazio, mas como um espelho que poucos têm coragem de encarar. Antes de continuar, faça algo simples comigo. Isso vai mudar a forma como você assiste a este vídeo. Escreva nos comentários uma única palavra que represente seu estado agora. Não precisa pensar muito. Pode ser cansado, ansioso, em paz, confuso ou qualquer outra que vier de forma imediata. O ponto aqui não é perfeição, é percepção. Enquanto você faz isso, algo interessante acontece. Você deixa de ser apenas alguém assistindo e passa a fazer parte do que está sendo construído aqui. E se, em algum momento, você sentir que isso faz sentido para você, então fique até o final, porque a continuação dessa conversa é onde tudo começa a se encaixar. Tem um momento que quase todo mundo já viveu, mas pouca gente consegue explicar direito. Você está no seu quarto, a casa já está mais quieta, o celular para de chamar atenção e, de repente, tudo fica estranho. Não é exatamente tristeza, não é exatamente paz. É como se o ambiente ficasse mais pesado, mesmo sem nada ter mudado de verdade. E aí começa o detalhe mais curioso do comportamento humano. Quanto menos barulho existe fora, mais barulho aparece dentro. E não é porque você está pensando demais, como muita gente costuma dizer. Na prática, o cérebro não desliga só porque o mundo ficou silencioso. Ele faz o contrário. Ele aproveita esse espaço vazio para reorganizar tudo que foi empurrado durante o dia. Uma conversa que te incomodou e você fingiu que não ligou, volta. Uma decisão que você adiou, aparece de novo. Um sentimento que você ignorou porque não era a hora de lidar com isso, reaparece com mais clareza. É quase como se o silêncio não criasse nada novo, mas revelasse o que já estava lá, só escondido atrás do movimento. E isso explica porque algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas sem pegar o celular, sem colocar um som, sem abrir qualquer coisa. Não é distração por hábito. Muitas vezes é fuga de um tipo de espelho interno que não dá para controlar. E o mais interessante é que, nesse estado, a mente não mostra tudo de uma vez. Ela vai liberando em camadas. Primeiro vêm os pensamentos mais simples, depois os desconfortos sutis, e quando você menos percebe, já está lidando com partes suas que normalmente ficam abafadas pela rotina. E é exatamente aí que começa algo mais profundo, porque quando você percebe que não está apenas pensando, mas se observando por dentro, o silêncio deixa de ser ausência e começa a virar um tipo de presença que muda completamente a forma como você se entende. E quando esse silêncio continua por mais tempo do que você esperava, algo curioso começa a acontecer. No início, parece só desconforto. Aquele impulso de pegar o celular, abrir qualquer coisa, mandar mensagem para alguém sem motivo claro. Mas não é sobre falta de entretenimento, é sobre o incômodo de ficar sozinho com certos pensamentos. E o comportamento humano tem um padrão quase automático aqui. Quando a mente não encontra saída no externo, ela tenta criar uma fuga imediata. Só que essa fuga não é aleatória. Ela sempre aponta para algo específico. Repara, quando você está em silêncio e sente essa necessidade de preencher o vazio, raramente é tédio puro. Muitas vezes é a mente tentando evitar encarar o que não foi resolvido. Uma conversa que ficou atravessada. Uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas empurrou para depois. Ou até aquela sensação estranha de que sua vida está andando, mas você não sente que está no controle dela. E o mais interessante é que isso não acontece de forma consciente. Ninguém pensa, vou fugir disso agora. Simplesmente acontece. Você desbloqueia o celular sem perceber. Abre um vídeo. Coloca um som de fundo. Qualquer coisa que tire você daquele espaço interno. Isso acontece porque o cérebro humano não foi feito para ficar em confronto direto com emoções não organizadas por muito tempo.
Ele busca alívio rápido, mesmo que temporário. E esse alívio cria um ciclo silencioso. Quanto mais você evita esse contato interno, mais sensível ele fica quando aparece de novo. É como se o silêncio começasse a ganhar peso emocional. Não porque ele mudou, mas porque você começou a perceber o que ele estava escondendo esse tempo todo. E aqui existe um detalhe ainda mais profundo. Em alguns momentos, o que aparece nesse espaço não é só desconforto, é clareza. Pequenos entendimentos sobre você mesmo surgem no meio dessa tentativa de fuga. Ideias que você ignorava fazem sentido de repente. Padrões que você repetia sem perceber começam a ficar óbvios. E é exatamente nesse ponto que muita gente trava, porque quando o silêncio começa a mostrar não só o que incomoda, mas também o que precisa mudar, ele deixa de ser apenas um estado e passa a se tornar um tipo de confronto interno que muda a forma como você enxerga suas próprias escolhas. E quando você começa a perceber tudo isso, o silêncio deixa de ser só um momento estranho do dia e passa a mexer com outra camada ainda mais sutil, a forma como você enxerga o mundo depois dele. Porque tem um detalhe que quase ninguém nota na prática. Não é só o que você pensa no silêncio, é o que muda em você depois que ele acaba. Você volta para o celular, para a rua, para as conversas, mas algo já não encaixa do mesmo jeito. Situações que antes passavam batido começam a parecer mais evidentes. Um tom de voz que antes parecia normal agora soa diferente. Um comportamento simples de alguém já não parece tão simples assim. É como se o silêncio tivesse ajustado uma lente interna, e agora tudo que você vê fora passa por essa nova leitura. E isso não acontece de forma dramática. Não é uma mudança gritante. É sutil, quase irritante de tão discreta. Você só percebe quando nota que está pensando mais antes de reagir ou quando uma conversa que antes te afetaria direto agora te faz observar mais do que responder. E isso tem uma explicação interessante dentro do comportamento humano. Quando você passa por momentos de introspecção real, o cérebro reorganiza padrões de interpretação social. Em outras palavras, você começa a perceber nuances que antes eram ignoradas porque tudo estava muito acelerado por fora. Só que essa nova percepção não vem sozinha. Ela traz um efeito colateral silencioso. Você começa a notar também o quanto algumas relações, ambientes e até hábitos não combinam mais com a forma como você está enxergando as coisas. E isso cria uma espécie de desconforto leve, como se você estivesse entre dois estados, o antigo automático e o novo mais consciente. E é aí que muita gente se confunde, porque não entende se ficou mais sensível, mais crítico ou simplesmente mais atento. Mas na prática, o que está acontecendo é uma reorganização interna de prioridades. O que antes era ruído passa a ser informação. O que antes era ignorado passa a ter peso. E quando isso começa a se intensificar, você percebe que o silêncio não terminou quando o ambiente voltou a ter som, ele continuou atuando dentro de você, influenciando a forma como cada detalhe do cotidiano agora é interpretado, como se algo invisível tivesse mudado o ponto de observação da sua própria vida. Quando você junta tudo isso, começa a ficar claro um ponto que quase ninguém percebe no dia a dia. O silêncio não é só ausência de som. Ele funciona como um espaço onde a mente reorganiza tudo que foi ignorado, empurrado ou simplesmente deixado para depois. No começo, ele incomoda porque expõe o que estava escondido. Depois, ele provoca fuga, porque ninguém gosta de encarar certas partes internas sem distração. E, por fim, ele muda a forma como você enxerga o mundo, porque ajusta sua percepção de forma sutil, quase imperceptível, mas constante. Primeiro ele revela, depois ele pressiona e, por último, ele transforma. E o mais curioso é que nada disso depende de algo externo mudar. O ambiente continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, a rotina segue igual, mas você não. Há algo dentro de você começa a perceber mais, sentir mais, interpretar mais. E isso pode ser desconfortável no início, porque tira você do modo automático. Só que existe uma diferença importante entre evitar o silêncio e entender o que ele faz com você. Quando você evita, tudo isso continua acontecendo mesmo assim, só que de forma acumulada, em pequenos fragmentos que aparecem em momentos aleatórios. Mas quando você encara, mesmo que por instantes, começa a existir um tipo de clareza que não vem do barulho, nem da pressa, vem justamente da pausa. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. O silêncio não muda quem você é, ele só remove o excesso que te impede de enxergar com nitidez. No fim, o que parece vazio muitas vezes é só um espaço onde você finalmente consegue se ouvir sem interferência. E a forma como você lida com isso diz menos sobre o mundo lá fora, e muito mais sobre o quanto você está disposto a encarar o que acontece dentro de você quando tudo fica quieto.
Se esse vídeo fez você olhar diferente para o silêncio, então aproveita esse momento e deixe o seu like, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam entender melhor o próprio comportamento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ativa o sininho, porque aqui a ideia é justamente essa: trazer reflexões sobre a mente humana, relacionamentos e comportamento de um jeito simples, direto e que faz sentido no dia a dia. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser algo sobre solidão, personalidade, relacionamentos ou até situações específicas que você vive e quer entender melhor. Eu leio tudo e isso ajuda a construir os próximos conteúdos. E já que você chegou até aqui, no card vai aparecer um vídeo recomendado que aprofunda ainda mais esse tipo de reflexão e também uma playlist com outros conteúdos do canal que podem mudar completamente a forma como você entende as pessoas e a si mesmo. E quando você entende isso de verdade, muda tudo. Deixa de ser uma luta contra o próprio corpo e passa a ser um processo de ajuste inteligente entre o que você quer alcançar e o que o seu organismo entende como possível. Você percebeu ao longo do vídeo que o problema quase nunca é só esforço, é direção. E é exatamente aí que a maioria trava. Continua repetindo os mesmos hábitos, tentando mais do mesmo, sem enxergar o que realmente está segurando o resultado. Agora imagina seguir um caminho estruturado, passo a passo, onde cada decisão foi pensada justamente para evitar esses erros silenciosos que atrapalham o metabolismo, sem exageros, sem extremismos e sem perder tempo com tentativa e erro. Existe um desafio prático de 24 dias que foi montado com esse foco: reorganizar hábitos, ajustar sinais do corpo e criar consistência de um jeito simples, mas estratégico. Não é sobre fazer mais coisas, é sobre parar de fazer o que te trava e começar a fazer o que realmente funciona. Se isso fizer sentido para você, o acesso está logo abaixo. Olha com calma e vê se esse é o tipo de direção que estava faltando para você destravar de vez os seus resultados. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender o próprio corpo e sair desse ciclo de frustração. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de emagrecimento de forma direta, consciência, comportamento e hábitos que realmente fazem diferença no dia a dia. E comenta aqui embaixo também qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Pode ser sobre alimentação, metabolismo, ansiedade, compulsão ou qualquer outro ponto que esteja travando seu progresso. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora e também na playlist do canal, porque lá tem mais conteúdos que se conectam diretamente com esse e podem te ajudar a continuar entendendo melhor o seu corpo.